Aleluias. Meus irmãos, a minha saudação é com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E já parabenizar, as irmãs pelo feito de ontem. E sabendo que, aleluias, Deus tem honrado as irmãs, a oração, a perseverança, a dedicação, o compromisso. Deus honra. Deus honra. Tudo isso Deus honra. O zelo com a obra. Eu estava meditando logo cedo, mas não vai ser a leitura, porque eu até trouxe ela para mim ler, mas o Espírito Santo, ele é tremendo. A gente prepara alguma coisa, mas na hora ele vai e limita, Eu estava meditando sobre aquele texto. Paulo fala 2 vezes sobre a metáfora do corpo, fazendo a alusão da igreja como corpo, E eu fiquei meditando sobre o sincronismo do corpo, Os primeiros passos, do bebê. Ele tomba, ele cai, fica em pé. E a obra de Deus, ela é assim, ela no início parece que não vai, está meio desconectado. Mas dali a pouco começa a pegar forma, pegar direção, e há sincronismo, e daqui a pouco está dando belos passos. E essa metáfora, ela é aplicada no corpo de Cristo, e é exatamente assim. Sabendo que se o corpo não andar em sincronismo, não andar na mesma direção, haverá desconexão. E cada um querendo ir para um lado, não há como o corpo andar numa direção reta. Eu ia trazer essa palavra, mas eu estava de oração ali, o Espírito Santo me moveu a falar outro texto. Josué capítulo 24, versículo 15. Para a nossa leitura dessa noite, diz assim: e se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe neste dia a quem você quer servir. Se os deuses dos vossos pais que serviram, ou os quais estão do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreu, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Vou ler mais uma vez. Se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe neste dia quem quer servir. Se é aos deuses que os vossos pais serviram, os quais estão do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, quanto a mim, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Pai, no nome de Jesus Cristo, está aqui a leitura da Tua palavra. Fizemos menção da Tua sagrada Escritura. Está aqui a Tua igreja, a Tua noiva, o Teu povo, Senhor. Toma, Senhor Jesus, a direção deste trabalho nesta noite. Utiliza cada um dos Teus filhos como um instrumento afiado para a Tua obra. E que nós possamos ouvir a Tua palavra, entender a Tua palavra, ouvir os louvor. E que nós possamos sair diferente, Pai. Da mesma forma que nós entramos, não queremos, Senhor, permanecer. Tenha total poder e liberdade nessa noite a falar aos nossos corações. É um pedido da minha alma a Ti. E quem concorda diz amém. As palmas louvam o Senhor. Podem se assentar. Josué, ele foi um presbítero no ministério de Moisés. Ele estava andando com Moisés ali e sendo ensinado por Moisés. Em tudo que Moisés fazia, Josué ficava ali observando. Porque no coração dele, ele sabia que hora ou outra, ele ia ter a possibilidade de assumir aquele povo. Até mesmo porque
na obra de Deus é assim, ela nunca vai parar, ela sempre vai permanecer, vai continuar, né? Então o Josué, ele estava ali sendo ensinado ali na caminhada ali para futuramente ser um futuro Moisés. Ele talvez não pensasse que Moisés poderia morrer e que ele teria que continuar dar seguimento na obra sozinha, levar o povo, né, que sai do Egito, peregrina e para uma terra que Deus havia prometido. E na obra de Deus nós nunca sabemos qual será o próximo passo. Mas o interessante é que nós estejamos sempre preparados para assumir as oportunidades que vêm em nossas mãos. E o que me chama a atenção é que ele começa o ministério dele, o livro de Josué começa a relatar o ministério de Josué, com Josué chorando, triste por conta da perca de Moisés. Mas ele ouve a voz de Deus que diz: seja forte e corajoso, não temas. Seja forte e corajoso, não temas. A primeira prova que ele tem que enfrentar na vida dele é a prova de perder alguém que ele amava muito, se espelhava muito, a ponto dele se abater, chorar, se entristecer e querer parar. E na nossa caminhada, irmão, não é diferente. Haverá diversas situações que vai nos colocar para chorar, para se entristecer, para se abater e até querer parar. Mas a palavra para a minha vida e para a sua vida é: não temas. Seja forte e corajoso. Eu sou contigo. Não eu, o Senhor é contigo. Josué, ele assume a liderança do povo, ele leva o povo à terra prometida. Ele completa o ministério de Moisés, o povo recebe a terra prometida. O povo está habitando na terra dos amorreus. E chega no final do ministério de Josué, parece que veja ele no meio do povo do arraial ali, toma a palavra e fala: olha, porque vocês estão aí cocheando em dois pensamentos. Ouviram os feitos dos nossos pais que saíram do Egito, porque ali era um povo novo. Muitos ficaram no Egito, no deserto. Era um povo novo. Vocês não ouviram os feitos dos nossos pais? Ou seja, você não ouviu os relatos dos milagres que foram feitos por Deus em nosso favor? Um Deus que abriu o mar vermelho para que o nosso povo passasse. Um Deus que deu vitória, porque os inimigos vão passar e ali os cavalos e cavaleiros morrem. Parece que vejo ele testemunhando ali os feitos dos nossos pais e também contando os feitos que Deus já havia feito naquela terra. Porque parece que é uma história poética que eles entram e fica tudo em paz. Não, aquele povo era constantemente atacado. E o povo sempre nessa mesma situação. Começa a passar por dificuldade, começa a cochear em dois pensamentos. Aí Josué, vocês querem voltar aí atrás? Quer servir aos deuses dos vossos pais? Ou você quer servir os deuses do povo amorreu? Aí ele se levanta com voz forte e diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tempo ruim, luta, batalha, perseguição, choro não pode parar um povo que quer ir morar no céu, irmão. Se você tem a vontade de morar no céu, se você tem o desejo de morar no céu, se você tem assim, ó, o meu alvo é o céu, as lutas terrenas não podem impedir de você querer, tá?
querer ir morar no céu. Você tem que levantar a cabeça, engolir o choro, porque aqui Jesus disse que nós teríamos aflições. É engolir o choro mesmo. Levantar a cabeça e falar assim: o meu alvo é o céu. O céu tem muito mais do que o que tem prometido nessa vida. Então, meu irmão, não deixe que as lutas terrenas, não deixe que as batalhas terrenas, não deixe que as aflições, as percas. Eu não estou falando para você que você não vai chorar, não. Você vai chorar. Você vai ter vontade. Você vai desanimar. Mas a única coisa que você não pode é parar. Lembre dessa palavra. Não temas. Eu sou contigo. É o Senhor que diz essa palavra nessa noite. Receba essa palavra da parte de Deus e as palmas glorificam o Senhor.